com reverência, a palavra de Deus, que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, por estarmos reunidos aqui na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela presença de cada um dos teus servos aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores que já foram entoados a Ti, e te pedimos, ó Deus, pela Tua palavra, que estaremos refletindo nela, ó Deus, neste momento. Que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando em nossos corações, tocando em nossos corações, ó Deus, nos ajudando a entender a Tua palavra, e que a cada dia nós possamos procurar viver de acordo com os ensinamentos dela. Nós te pedimos isso e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo, ele diz: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. E gostaríamos de refletir neste momento sobre o nosso alvo. Qual tem sido o nosso alvo? Nós estamos prosseguindo para o nosso alvo, estamos lutando, caminhando em busca do nosso alvo. Saulo, como era chamado antes da sua conversão, os irmãos conhecem bem a história do apóstolo Paulo, nós conhecemos bem a história e sabemos que antes da conversão, Saulo, ele era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. A Bíblia conta a sua história, e muitas vezes ele saiu com cartas do governador para prender os cristãos. E muitas vezes para matar os cristãos. E ele fazia isso achando que estava agindo corretamente, fazia isso pelo zelo que ele tinha para com a sua religião. Até o momento em que ele encontrou-se com Jesus, no caminho de Damasco. A partir dali ele teve a sua vida transformada. E em vez de perseguidor, ele passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Ele passou a ser perseguido justamente porque ele estava buscando agora um novo alvo. Glória a Deus. Ele estava buscando o seu alvo, que era pregar a palavra de Deus e alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Aleluia. A perfeição que todos nós devemos buscar. Enquanto estivermos aqui, e alcançaremos a perfeição completa, quando chegarmos na glória, estivermos ao lado de Jesus
Então, qual é o nosso alvo? Aqui no mundo, muitas vezes a gente busca muitas coisas, né? Como ser humano, nós necessitamos de muitas coisas e trabalhamos em busca dessas coisas, né? Então, qual tem sido o nosso alvo? Será que o meu alvo, o seu alvo, é ser um pai ou uma mãe exemplar? Né? Será que o seu alvo é ser um profissional de sucesso, né? bem sucedido na vida? Será que o nosso alvo tem sido adquirir bens materiais, né? Que nos possibilite uma vida mais confortável? Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Tudo isso faz parte da vida do ser humano, né? Da nossa vida aqui na Terra. E não é errado buscarmos nenhuma dessas coisas. Não é errado querer ser um pai exemplar, uma mãe exemplar. Não é errado buscar uma vida profissional bem sucedida. Não é errado trabalhar para ter bens materiais que lhe possibilitem uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila, uma vida mais confortável. Nada disso é errado. O que nós não devemos fazer, meus irmãos, é colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, o versículo 36, buscai a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, como crentes em Jesus Cristo, o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós nos dedicamos a realizar a obra de Deus em primeiro lugar, então todas as outras coisas Deus vai acrescentando. A Bíblia diz em Filipenses 4, o versículo 19, diz o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós não precisamos nos preocupar, né? Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele fala sobre a questão dos lírios do campo, né? Que não trabalham, não fiam, né? E ninguém se veste igual a eles, né? Os passarinhos não trabalham, não colhem, não guardam em celeiros, né? E eles têm o seu alimento do dia a dia. E Jesus, ele faz uma pergunta: quanto mais, né, nós, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos lírios do campo, Ele cuida muito mais de nós, seres humanos, né, que fomos criados à sua imagem e semelhança, e que pela fé em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus. Então, qual tem sido o nosso alvo? O nosso alvo precisa ser este: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O nosso alvo precisa ser levar a palavra de Deus a todos aqueles que não conhecem. Esta foi a missão que Jesus nos deu, que Jesus nos entregou, né? E para que a gente possa alcançar esse alvo, nós precisamos esquecer o passado. Aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, né, no versículo 13, ele diz: quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Muitas vezes, irmãos, a gente é tendente a perder esse alvo de vista, a não alcançar o alvo, a busca da perfeição, porque a gente tem uma tendência de ficar relembrando o passado. Muitas vezes nós ficamos lembrando do passado, das coisas que aconteceram conosco, e isso faz com que a gente se embarace um pouco e deixe de buscar a perfeição, de buscar o nosso alvo. Então a gente precisa esquecer o passado. Esquecer, a Bíblia diz que o velho homem ficou para trás. Eis que tudo se fez novo, né? A Bíblia conta a história dos israelitas, né? Quando Deus libertou lá da escravidão do Egito, e quando eles estavam diante do Mar Vermelho,
o rei Faraó, arrependido de ter deixado eles irem, a Bíblia diz que o povo de Deus olha para trás e vê o exército de Faraó vindo atrás deles para levar de volta para o Egito. E agora, o que fazer? Eles olhavam para trás, viam o exército de Faraó. Olhavam para frente, viam o grande mar vermelho à sua frente. O que fazer? E a Bíblia diz que que Moisés orou a Deus, e Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então o povo precisa marchar, o povo precisa prosseguir adiante. Não podemos parar nem ficar olhando para trás, olhando para o passado. Deus quer que nós marchemos, que nós olhemos para frente, que nós cumpramos aqui na terra a missão que Ele nos entregou. De levar a palavra de Deus a todos aqueles que não conhecem, buscando uma vida de santificação, buscando uma vida de perfeição, mesmo que não sejamos perfeitos por completo, porque isso só alcançaremos no céu. Mas o fato de não sermos perfeitos não significa que nós vamos viver de qualquer jeito. Jesus disse: sede perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. Então, a cada dia a gente vai procurando melhorar, vai buscando a santificação, e alcançaremos a santificação completa lá na glória, ao lado de Jesus. Outra coisa que precisamos fazer, muitas vezes nos impede de alcançarmos o nosso alvo, está em Hebreus, no capítulo 13, se os irmãos quiserem acompanhar, Hebreus capítulo 13, o versículo 1. Hebreus capítulo 12, o versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Precisamos, meus amados irmãos, deixarmos o pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele quer só uma brecha, um pequeno descuido nosso, para que ele nos ataque, e nós venhamos a cair em tentação. É por isso que Jesus, ele disse: vigiai e orai. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Por isso precisamos viver aos pés de Jesus, em oração, buscando forças, para que Deus nos ajude a vencer as tentações, a vencer as fraquezas, a vencer tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, deixando todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta. E precisamos também olhar para Jesus, como nos diz no versículo 2 de Hebreus 12: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para alcançarmos o nosso alvo, nós precisamos olhar para Jesus. Assim como Jesus fez quando ele estava lá na cruz, para morrer em nosso lugar. Imaginemos, meus irmãos, se Jesus fosse dar ouvido às coisas que ele ouviu. Tantas coisas que ele ouviu quando estava ali na cruz, para descer da cruz. A Bíblia diz que ao lado de Jesus, à direita e à esquerda, estavam sendo crucificados também dois malfeitores. E um estava zombando de Jesus. Não disse que é rei, não disse que é Senhor dos senhores, não disse que é filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também, desce dessa cruz.
sofreu quantas afrontas, quantas humilhações, quanto sofrimento, enquanto estava cumprindo a missão que ele veio cumprir aqui no mundo para nos salvar. Se Jesus tivesse ouvido estas coisas, dado ouvido a estas coisas, a essas afrontas, e descido da cruz, nós teríamos continuado perdidos eternamente, condenados à morte, condenados ao inferno. Mas graças a Deus que Jesus levou a cruz até o fim e consumou o sacrifício que nos garantiu o perdão dos nossos pecados e a certeza da nossa vida eterna. Aleluia. Então, irmãos, precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que quem pega no arado e olha para trás, não é digno de Jesus. Então, nós precisamos olhar para frente, olhar para Jesus, para que Ele nos ajude, nos dê força, nos fortaleça, para que nós possamos continuar servindo a Jesus fielmente, aguardando o dia que Ele voltará para nos buscar, para levar para a sua presença. E quando nós estaremos assim, alcançando o nosso alvo, que é a perfeição completa em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a estarmos sempre firmes na obra do Senhor, servindo a Ele com alegria, assim como os irmãos têm feito aqui. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Aleluia. Nós estamos aqui na presença do Senhor, que possamos continuar na presença do Senhor, aqui e em qualquer lugar que nós estivermos. Aqui é só a reunião coletiva. Quando nós saímos daqui, que possamos, nas nossas casas, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que possamos estar transbordando essa alegria que o Senhor nos dá e contagiarmos outras pessoas. Amém. Glória a Deus.